A África é, sem dúvida, um dos continentes mais fascinantes que nosso planeta tem a oferecer. Como chamado berço da humanidade, a África desempenha um papel fundamental na história da nossa espécie. Muitos anos atrás, a forma primitiva de humano se desenvolveu lá, que finalmente conquistou montanhas, desertos e mares e se espalhou por todo o globo. Rico em cultura e história, o continente africano ainda abriga inúmeros mistérios e segredos, que ainda precisam ser desvendados no futuro. As 7 descobertas emocionantes que vamos examinar mais de perto hoje também mantêm os especialistas questionando suas descobertas. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like no vídeo e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, assista até o final para aprender sobre uma das descobertas que mais mudaram o mundo até agora. Lead Pine. O que atende pela estranha designação científica LD-351 pode incorporar uma das descobertas mais impressionantes de todos os tempos, o elo perdido da história humana. Encontrado em 2015 na região de Afar da Etiópia, estima-se que o fragmento da mandíbula inferior tem até 2,8 milhões de anos. Onde essa peça histórica do quebra-cabeça deve ser usada no fim das contas, sempre foi objeto de acalorado debate, porque o Lead Pine é na verdade ofuscado por alguns pontos de interrogação. Em relação ao tamanho dos dentes e do osso maxilar inferior, o fragmento corresponde melhor ao gênero Australopithecus. No entanto, muitas outras características, como a forma das coroas dos dentes, lembram notavelmente o gênero Homo. De fato, os especialistas se abstiveram expressamente de atribuir a mandíbula a uma das espécies de Homo da época. Teoricamente, é até concebível que estejamos lidando aqui com um gênero de Homo, até então desconhecido. O exame do local mostrou que havia um aumento da atividade vulcânica em uma paisagem semelhante ao Serengeti na época. Possivelmente, segundo os pesquisadores, essa reviravolta ecológica contribuiu para que o gênero Homo tenha surgido de uma das espécies de Australopithecus. A Dama de Branco. Qual é o passado da Dama de Branco da Namíbia? Especialistas vêm fazendo essa pergunta desde que a pintura rupestre foi redescoberta em 4 de janeiro de 1918. Naquela época, o pesquisador alemão Reinhard Mach interpretou a obra de arte como uma representação de um guerreiro. No entanto, a representação não recebeu grande importância, razão pela qual ficou fora do foco dos especialistas por muitas décadas. O antigo desenho só voltou às manchetes na década de 1950. Foi então que o historiador francês Henri Bray lhe deu o apelido, que ainda hoje é mundialmente famoso. No entanto, se a figura é realmente uma dama é controverso, porque o corpo na verdade não tem formas femininas. Em vez disso, a suposição de que estávamos lidando com uma mulher baseava-se na postura e no objeto nas mãos, que era interpretado como uma flor ou vaso. Hoje, no entanto, os pesquisadores assumem que isso faz parte do equipamento de caça, e é por isso que a Dama de Branco pode realmente representar um guerreiro ou xamã masculino. Feito há cerca de 2 a 4 mil anos, o desenho vem acompanhado de algumas outras perguntas. Então, não sabemos qual cena seria realmente imortalizada lá para a posteridade. Podemos estar vendo um encantamento ritual aqui, que deve permitir uma caçada bem-sucedida. Outra teoria é que as pinturas rupestres mostram uma dança xamã espiritual com espíritos animais. Infelizmente, essas relíquias antigas sofreram graves danos ao longo do tempo. Como resultado do afluxo desenfreado de turistas, muitas pinturas foram danificadas. Mesmo o polegar branco agora só pode ser visto como uma silhueta fraca. Como resultado, agora só é permitido admirar as obras de arte, acompanhadas por um guia licenciado. Bakone. Ao redor da cidade sul-africana de Machado Dorp, estão alguns vestígios fascinantes do passado. As ruínas da antiga tribo Bakone. Até hoje, as colinas ao redor da cidade são adornadas com terraços de pedra, complexos e ruas, que nos mostram autenticamente que a agricultura africana não era tão rudimentar quanto se acreditava antes da chegada dos europeus. Segundo alguns especialistas, as ruínas de Bakone testemunham as inovações tecnológicas e agrícolas feitas pela tribo indígena muito antes da era colonial. Os traços do grupo étnico
podem ser rastreados até o início do século XVI, mas na verdade os Bacone podem olhar para trás em uma história muito mais longa. De acordo com algumas teorias, a idade das ruínas é de incríveis 200 mil anos, que remontam os primórdios do homem moderno, mas não podemos provar isso com certeza. Até hoje, numerosos arqueólogos perseguem o objetivo de decifrar completamente a história dos Bacone e, assim, chegar um pouco mais perto de nossos próprios primórdios. Como tantas outras ruínas antigas, as relíquias Bacone estão envoltas em algumas lendas emocionantes. Assim, algumas pessoas estão convencidas de que as paredes de pedra e os círculos formaram algum tipo de antiga rede elétrica há milhares de anos. As pessoas naquela época conseguiram converter a frequência de ressonância da Terra em uma forma utilizável de energia. Infelizmente, as ruínas de Bacone foram completamente negligenciadas pelo governo, o que também fez com que sua condição se deteriorasse rapidamente. A fim de aprender mais sobre o verdadeiro pano de fundo dessas estruturas antigas, são urgentemente necessárias investigações profissionais. Lalibela. Por que Lalibela também é chamada de Nova Jerusalém? Fica claro para nós, quando olhamos para as antigas igrejas monolíticas que o local de peregrinação cristã na Etiópia abriga. Como resultado de sua composição material, os locais de culto são apresentados em uma cor vermelho ferrugem característica. A construção do complexo começou entre os séculos 12 e 13, um total de 100 anos, provavelmente foram necessários para completar a Cidade Santa. Ao contrário da maioria das outras igrejas, no entanto, esses edifícios não foram construídos da maneira tradicional. Na verdade, foram esculpidos diretamente nas formações rochosas circundantes. Com um tamanho de até 800 metros quadrados e uma altura de 10 metros, as igrejas de Lalibela estão entre as estruturas monolíticas mais poderosas que o homem já criou. Declarados Patrimônio Mundial da Unesco em 1978, os locais de culto ainda cumprem seu propósito original. Todos os anos, milhares de peregrinos correm ao local de peregrinação para celebrar sua fé cristã. Grande Zimbábue. A apenas 40 quilômetros da cidade de Masvingo, no Zimbábue, abre-se uma impressionante porta de entrada para o passado. As ruínas do Grande Zimbábue ainda testemunham a agitação que uma vez ocorreu aqui. Uma capital vibrante do Império Munyumutapa, acredita-se que o Grande Zimbábue tenha servido como um lar estável para até 18 mil pessoas entre os séculos 11 e 15. A partir daqui, iniciou-se o auge absoluto do Império, que se baseava principalmente no comércio com países distantes, na extração de ouro e na criação de gado. No entanto, o Grande Zimbábue foi completamente abandonado por volta de 1450, provavelmente porque o crescimento populacional sem fim havia erodido o país ao redor. Um dos achados arqueológicos mais importantes registrados aqui são os chamados pássaros do Zimbábue. As figuras de aproximadamente 40 centímetros de altura foram recuperadas de um local que os moradores consideravam sagrado na época. No entanto, não se sabe por que os pássaros feitos de pedra-sabão foram retratados de maneira tão irreal. Inúmeros outros artefatos também foram descobertos aqui. O tesouro real inclui muitas picaretas de ferro, artefatos de joias e vidro da Índia e cerâmica chinesa da dinastia Ming. Cidade Perdida. Onde as tecnologias mais avançadas do nosso tempo colidem com as relíquias antigas, o passado ganha vida mais uma vez. Já nas décadas de 1970 e 1980, os arqueólogos desenterraram as ruínas de edifícios centenários, perto de Joanesburgo, embora na época os pesquisadores pensassem que não era mais do que um aglomerado solto de aldeias. Cerca de 40 anos depois, fotos aéreas detalhadas revelaram as verdadeiras dimensões da descoberta. Na verdade, estes são os restos de um enorme local que dormiu em segredo por 2 séculos. Como tantos outros povoados da região, esta cidade foi vítima de uma sangrenta guerra civil no início do século XIX. Com a ajuda da complexa tecnologia de laser, as relíquias finalmente puderam ser trazidas de volta à luz do dia. As análises até agora indicam que a Cidade Perdida foi construída no século XV e cobria uma área de 10 por 2 quilômetros. As gravações revelaram entre 750 e 850 moradias, mas os pesquisadores ainda não podem estimar quantas pessoas já viveram aqui. No centro da vila, existe uma área de quase 10 mil metros quadrados, que, segundo alguns investigadores, é dividida nos chamados currais, ou seja, cercados de gado. Se esta interpretação estiver correta,
1000 cabeças de gado teriam encontrado espaço aqui e testemunharam a prosperidade dos antigos moradores, antes que o verdadeiro pano de fundo da cidade perdida seja totalmente decifrado. No entanto, é necessária paciência. Novas investigações levarão pelo menos 10 anos. Lago Natron. Lago Natron, ou o lago que transforma animais mortos em pedra. Não há dúvida de que o corpo de água na Tanzânia é uma das formações naturais mais extremas que nossa Terra tem a oferecer. Nenhum outro lago se apresenta como alcalino. Os animais que perecem no Lago Natron congelam e são perfeitamente preservados. Em detalhe, o alto teor de carbonato de sódio e outros sais causam o que é conhecido como calcificação das carcaças dos animais. Apesar dessas condições extremas, o Lago Natron é o lar de muitos animais, incluindo uma população de flamingos menores, com até 2,5 milhões de indivíduos. Fica claro para nós porque os pássaros gostam tanto de lá, quando olhamos para os habitantes da água. Na verdade, bilhões de pequenas artêmias saltam aqui, que servem de alimento para os flamingos, e dão ao Lago Natron seu impressionante vermelho, cuja cor pode ser vista do espaço. Mas isso não é tudo. Há alguns anos, pegadas de humanos modernos com cerca de 120 mil anos foram encontradas na antiga margem do lago. Um total de 350 pegadas, de mais de 30 pessoas, foram imortalizadas aqui. Os mais de 250 artefatos descobertos, incluindo machados, ferramentas e facas, também provam que nossos ancestrais se estabeleceram nessas águas implacáveis. A verdadeira data e origem da descoberta ainda não foram confirmadas, mas muitos pesquisadores acreditam que uma estimativa de 120 mil anos atrás é muito antiga para essas relíquias modernas. O tempo dirá o que acontece com essa descoberta incrível, mas o futuro certamente parece esperançoso, pois essas descobertas podem provar de uma vez por todas de onde as origens da humanidade realmente começaram. Bom pessoal, agora sua opinião importa. Qual descoberta mais te cativou? Você acredita que muitas dessas relíquias são tão antigas quanto os pesquisadores afirmam, ou você acredita que isso não faz nada além de provar que a humanidade não é tão antiga quanto pensávamos originalmente? Como sempre, deixe-nos saber seus pensamentos, sugestões e comentários sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever para ficar atualizado a partir de agora. Por fim, lembre também de dar uma olhada nos outros vídeos do nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos. Obrigado por assistir, tenha um ótimo dia e até a próxima!